publicar mensagens que ele nunca mandou publicar. Deve estar em 470, por aí. Em suma, o trabalho dele era esse, a função dele era essa. Não tinha outra. Já é um nível diferente, porque tem um planejamento, tem uma equipe, tem um trabalho de cuidado com as possibilidades ambientais. É claro que nada disso elimina as decisões pessoais, o livre-arbítrio, as escolhas que a pessoa vai fazendo enquanto encarnada, porque ela tem a sua história enquanto essência sendo construída de alguma maneira. Mas alguns disseram, alguns sabem o que vieram. Eu pessoalmente sei algo que não devo fazer: ficar muito ligado em área mediúnica. Eu já recebi lá pelos 20 anos, eu comecei a frequentar a mediúnica. Eu acho que eu sou a única figura que eu conheço no movimento espírita assim. E aí o espírito se manifestou numa outra cidade, falou comigo e disse: você não deve fazer isso. Só que ninguém sabia que eu frequentava a mediúnica naquela cidade. Você não deve fazer isso. Ele me deu uma explicação neurológica, não sei o que. Eu digo: eu sou o primeiro vetado. Nunca vi isso, né? As pessoas não entram, mas depois de entrar, terem que sair porque foi vetado. Passados 25 anos, eu voltei a uma situação e o espírito também, psicografou uma mensagem, um clima que estava vivendo, eu perguntando sobre questões psíquicas, e ele virou assim mais uma vez e disse: não, mediúnica não é para você não. Eu digo: pô, mas eu sou ruim mesmo para essa área. E também não dê passe. Eu digo: eu sabia disso, porque eu nunca fui bom jogador de futebol, não dava passe para ninguém. Quer dizer, não dê passe, sua área é educação. Quer dizer, aqui em vida, ele dizia, lembrando, e lembre-se, nunca me esqueci disso, não se envolva com política. Eu já sei por quê. Se você fez besteira pra caramba e não está preparado para voltar para o ambiente, então você vai sabendo. Vocês perguntam: você tem alguma coisa a ver com política? Com 8 anos de idade, eu assisti a Voz da América, num rádio desse tamanho. Eu acho que era o único cidadão da cidade que assistia para saber da política internacional. Eu queria saber. Com 8 anos de idade. Quando Kennedy morreu, eu estava com 12 anos, se não me engano, eu ia fazer 13, fui um dos primeiros a saber na cidade, porque eu estava... Ninguém na cidade falava no golpe de 64, na gloriosa Revolução. E eu estou lá na rádio, ouvindo a Voz da Legalidade de Leonel Brizola. Eu já era assim, a Voz da Legalidade, a reação, que não deu em nada, eu estava lá ligado. Quando chega com 13 anos, o espírito vai para Salvador, mas não se envolva. Quer dizer, eu vim com quem? Não se envolva. Acho que dá vontade, viu? Eu fico aqui passeando, olhando. Eu criei a ideia de que não me envolvo com isso não, porque se partido fosse grande coisa, não se chamava partido, se chamava inteiro, não estaria rachado. Vou tirando minhas... mas eu sei que há certas questões que você ainda não pode vivenciar e abordar, porque as vivências suas não são suficientes para superar as problemáticas evolutivas do interior. Então vejo vocês como o passado recente pré-encarnatório aparece no presente, na nossa experiência cotidiana. Bom, isso é digamos, o comum dos espíritas. Claro que tem visto em outras religiões esse tipo de preparação. Existe. Não pensem que somos os únicos que temos esse informe ou essa vivência de planejamento reencarnatório. Não é. Mas existe um nível mais complexo ainda, que também chegou para nós. Há muitos anos, e faz muitos anos, 40 anos, eu li o livro Após a Tempestade, que é de Joana de Ângeles. O livro é interessante. Acho que são 30 capítulos ou 20 capítulos, não me recordo mais. Mas 19 ou 29 capítulos, eu disse que são escritos com o nome de A Tempestade, porque só tem problemas, suicídio, drogas, paixões. O texto de Joana nessa época era desse estilo. Só que o último capítulo não tem nada a ver com isso.
Tem. O título é Os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe. E aí ela faz toda uma análise do movimento dos espíritas daquela época. Não sei se vocês estavam incluídos nela, mas eu acho que vale a pena lembrar disso. E ela começa a comentar que os espíritas que estão encarnando agora para o movimento espírita não estão à toa, não é a primeira vez que estão envolvidos nisso. Que a primeira vez é que boa parcela participou da tragédia do Calvário, da Judéia. Uma boa parcela estava lá, ou estava no tempo dos primeiros cristãos, e foram a turma que, cristãos às feras, a turma espírita. Você vê que não é grande coisa, né? Mas que se sentiu de alguma forma, naquele confronto de energias, de alguma forma mobilizada. Passaram-se os anos, encarnações, até que nasceu Francisco de Assis, e a turma espírita foi chamada para estar por ali. Conheceu o Sol de Assis, como ela chama, a vivência espiritual, mas logo depois transformou a ordem franciscana numa ordem nada franciscana. Era a turma espírita. Eu digo, poxa, negócio não. Mas mais tarde voltou. Várias encarnações, aí tiveram uma nova oportunidade. Nasceram na França do século XIX, lá nos arredores de Kardec, Delano, não sei o que lá mais. E ao invés de se engajar agora com o Cristo redivivo, o Evangelho renascido, foi mais oposição do que situação. Diz que agora, dessa vez, os mentores espirituais prepararam essa nova oportunidade para estar no movimento espírita brasileiro. Desta vez, a quarta, a gente acordava para viver o Evangelho. Eu digo, rapaz, a gente é renitente. Para viajar nessa história, a gente está lá na mensagem. Não posso dizer que em 2018 os que estão aqui façam parte daquela história, né? Mas o que eu quero dizer é que, independente disso ou daquilo, desta época, daquela época, é preciso recordar que todos estamos em acesso para fazer algo que é o planejamento geral do cosmos. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas fica centrada em ser um homem de bem, que é a mensagem mais incisiva sobre o comportamento humano. Pois bem, homem de bem, por mais de bem que ele seja, é homem. Sabe o que é isso? Ou melhor, está homem. Não mais que isso. E como dizia o filósofo, e aí fica demasiadamente humano. Qual é a pretensão da nossa vida? O grau máximo está lá no Livro dos Espíritos, a mensagem de Paulo, o apóstolo: gravitar em torno de Deus. Vê aí, gravitar em torno, consciência do divino. Qual é a mensagem que a gente pode extrair do Livro dos Espíritos? A mensagem é o finalismo da nossa encarnação, do qual temos variações intensas momentâneas, é nós nos tornarmos espíritos puros, co-criadores cósmicos. Sentiram? Além de divino e maravilhoso, seremos co-criadores cósmicos. Por origem já temos uma grande vantagem. Agora, por destinação, é essa a pretensão da nossa encarnação: alcançar estágios tão evoluídos que a gente chegue a vivenciar esse tipo de experiência e dispense a obrigatoriedade de estar nascendo, renascendo. Para a gente chegar ao estágio de co-criador cósmico, a gente precisa tomar do nosso protótipo, né, para a perfeição na terra, Jesus, e olhar os seus mandamentos e tentar aplicar às nossas vidas. Não tem os 10 mandamentos? Vocês já notaram que os 10 mandamentos, 6 são fáceis de fazer? Lá na Bahia é tranquilo. Sabe por quê? Porque é tudo não fazer.
É só não fazer, fica quieto. Você já cumpriu 6. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisas da lei. Mas não fazer, não, legal. Esses 6 a gente cumpre fácil. Os outros 4 é que dão problemas. Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Esses dão mais trabalho. Mas os 6 não, é tranquilo, é só dar uma de baianidade. Quieto na rede, Itapuã, pronto, resolvido. Resolvido. Mas Jesus Cristo não é assim não. Ele é muito mais exigente. O que é que eu chamo de os mandamentos de Jesus? Aquelas frases que são imperativos categóricos, né? Que vêm com uma assertiva ordenando. Por exemplo, a mais trivial, que eu acho a mais simples de se cumprir, é perdoai 70 vezes 7. Essa é fácil de cumprir. Isso é fácil, comparada com as outras, reconcilia-te com o teu adversário antes de fazer a oferenda do templo. Para mim essas são fáceis, até porque a gente descobriu um caminho, um bypass baiano, para facilitar as coisas. Esse negócio de perdoar 70 vezes 7 dá muito trabalho, porque você perdoa, magoa, perdoa, magoa, perdoa, magoa, e aí eu ainda fiz uma conta, é 70 vezes 7 cada pessoa ou todo mundo? Porque se for cada pessoa, é 70 vezes 7 vezes o número de pessoas. É complicado. A gente vai dar trabalho. Aí a gente descobriu que tem uma outra alternativa. Torne-se inofendível. A palavra não existe, está no código do dicionário. Se ninguém consegue mais lhe ofender, você não precisa perdoar. Se livrou dessa, né? Então o caminho é esse. Porque não é ele que me ofende. O que ele diz, eu tomo e transformo numa ofensa que me magoa. Porque se ele chega para mim e diz: você é um peixe fora d'água. É verdade. Não é o problema. Não, você é um morcego sugador das coisas. Bom, ele está falando a verdade. Deixa pra lá. Em suma, você se torna, na linguagem mais técnica, impassível. Não precisa perdoar. Então tem um caminhozinho diferente lá. Podem aproveitar aqui. Mas vamos lá. Mas vejam que lições. Ele vai sofisticando. Amai o próximo. Aí é fácil. Eu vejo lá o pessoal, inclusive tem uma nova interpretação. Encontrei uma pessoa que trocou de namorado imediatamente e ela perguntou por quê? Porque lia o Evangelho. Ame o próximo. Passei isso pra cá. Você é rápido no Evangelho, né? Você é rápido, né? Cada um adapta ao seu gosto, né? Amar o próximo já é problema. Amar os inimigos. Aí já ficando mais difícil, né? Amar os inimigos. O baiano já arranjou um jeito de amar os inimigos. Inimigos é fazer de conta que ninguém é inimigo. Pronto, aí acaba isso facilmente. Ele pode ser inimigo meu, mas eu não sou dele. Mas vamos lá. Mas ele tem uma que diz assim: vende tudo que tem, reparte com os pobres. Segue, cara. Pegou. Essa pega. E um amigo meu, da juventude, fez: e que não tem nada? Você ouviu o Evangelho todo? É mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não importa se o camelo é corda, se o camelo passa por uma porta chamada agulha, o que importa é que para rico está difícil. Aí eu virei para ele e disse: olha, o Evangelho segundo o peixinho. Se está difícil para rico, meu amigo, imagine para pobre. Se tu não é capaz de ganhar o reino da terra, que é fácil, imagine o céu, vai ganhar o reino da terra para poder ter o que vender. Se você não tem nada, ele nem vai falar com você. Você tem que passar pela fase de propriedade privada para depois ter renúncia à propriedade privada. Muita gente gostou, porque agora vai ser capitalista sem dor de consciência. Até ultrapassar essa fase. Mas não é mais difícil essa? Agora veja: buscai os reinos dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não vos aflijais com o dia de amanhã. Chega de se preocupar com previdência social, INSS, INPS, essas coisas. Aqui.
Você sabe o que significa INSS? Sabe? Não. Na Bahia você sabe. Sim, Infelizmente não sabemos servir, só isso. INSS. infelizmente não sabemos se... Você sabe o que significava INAMPS quando eu era médico do INAMPS? Infelizmente nossa assistência médica piorou sensivelmente. Era assim que ele tratava as coisas. Ora, mas quem vive buscando o reino dos céus e a justiça não vai se preocupar com nada disso, porque está tudo resolvido. Como se diz agora, né? Está tudo dominado para quem está nesse nível que acredita no reino dos céus. Mas ainda não é o mais difícil. O mais difícil vem agora. Sede perfeito como Deus é perfeito. Querem mais do que isso? Não tem. Então o propósito da nossa vida espírita é viver o Evangelho. Não foi isso que disseram lá? Terceira revelação, o Evangelho de volta. O Evangelho está dizendo que é para ficar assim. Alguém aqui já está cumprindo os mandamentos de Jesus? Provavelmente o perdoar está tentando. O amar o próximo também. Mas vende tudo que tem, nem pensar. Vai prestar atenção. Quer dizer, a gente está muito longe de fazer a tarefa para a qual nós encarnamos, não só uma única vez, N vezes, que é a tarefa da nossa libertação. Quanto menos você segue o Evangelho, mais escravo das circunstâncias você é. Em vez de ser você o gestor da sua vida, é o meio ambiente que gerencia o seu caminhar. Como a gente gosta da princesa Isabel, quer se livrar da escravidão, a lei áurea chama-se viver o Evangelho. E aí você vai saber, vivendo atualmente, qual foi o parâmetro que você usou antes da encarnação, para depois avaliar se conseguiu executar as coisas. Se você conseguiu, você vai ser recebido por uma grey, uma turma em festa, assim, tocando, não sei se tocam lá guitarra, mas devem tocar alguma coisa, e vão dizer em faixa, botar uma faixa para você, completista, o indivíduo que conseguiu cumprir a sua função em praticamente 100%, 95% das oportunidades de evoluir, ele fez. Isto é, entender do processo da palingênese, do antes e o durante, para que o depois seja o mais agradável possível. Mas eu vou deixar aqui, ainda tem uma disponibilidade de tempo, quais são algumas tendências atuais facilitadoras dessa progressão. E estou dizendo isso, vocês provavelmente não vão encontrar em textos de literatura. O nosso foco devia ser, em primeiro lugar, meu modo de entender, concentrar-se em descobrir o que se é e trazê-lo para a consciência corporal. Em outras palavras, tomar consciência de que é espírito. A gente não tem consciência, a gente tem pensamento. Pensamento não é a consciência introjetada até o ponto de afetar o psiquismo das nossas células para se conduzir dessa forma. E vou lhes mostrar isso com uma situação que não é da nosso agrupamento religioso, mas aconteceu lá na Universidade Federal da Bahia, uma tese de livre docência. A pessoa é doutora e foi estudar um grupo de líderes religiosos ligados à Bíblia. Estudar sobre a seguinte perspectiva: o que eles achavam e vivenciariam como cidadãos em relação à doação de órgãos. Ela fez a pesquisa e concluiu que todos concordavam que doar órgãos era um ato solidário e estariam dispostos a doar. Estavam dispostos a doar. Beleza, tudo bem. Eu me lembro que a sessão estava muito morna, sem muita coisa para discutir, quando me veio uma inspiração que pode ser de Maquiavel ou do demônio. Eu vou esquentar o tempo aqui, né? Doutor da USP, não sei o que, está muito fraca essa situação.
Aí virei para ela e perguntei: bom, quanto à doação de órgãos, está clara a sua tese. E quanto à recepção de órgãos? Você pesquisou alguma coisa? Se eles querem receber um órgão, se tiverem situação de necessidade corporal? Ela disse: não, eu não fiz a pesquisa diretamente, mas eu percebi que eles receberiam o órgão tranquilamente, que gostariam de receber o órgão. Eu digo, ficariam na fila nacional? É assim. Aí eu aproveitei e disse: mas veja você, estudando essa temática, como é que você compreendeu a seguinte situação? Você relata no início da tese que esse pessoal se diz salvo pela graça divina, porque aceitaram Jesus como seu salvador. Está todo mundo salvo. Agora imagine o cenário: o indivíduo está com o fígado em fase terminal de funcionamento e, portanto, está prestes a morrer e, portanto, a 2 passos do paraíso. Não tem uma música assim? A 2 passos do paraíso. E aí, a 2 passos do paraíso, ele começa a pedir para entrar numa fila que vai lhe dar um fígado, que vai levar provavelmente 15, 20, 30 anos afastado do paraíso, ele já está indo. Espera aí, e o que é pior, ele vai torcer, mesmo que inconscientemente, que um outro que não vai para o paraíso morra para dar para ele. Quer dizer, ele vai torcer para a morte do outro. Quer dizer, ele não é antropófago, mas está parente. Você não acha isso uma esquisitice? Aí a tese animou, né? A sessão pegou fogo, né? Porque um dá opinião, outro não sei o quê, né? Veja vocês, sabe o que é? É que ele diz que está a 2 passos do paraíso, mas ele não tem certeza. Ele não tem certeza porque ele não tem consciência do espírito que ele é e do estágio que ele está. Assim como eles têm isso, é a mesma coisa aqui. A gente precisa ter consciência de seres de tal ordem que, mesmo que nos ameacem de morte, a gente não libere a adrenalina e diga apenas: o máximo que você vai conseguir, como uma poetisa de 17 anos fez, o máximo é fazer o meu parto, porque eu não morrer. A gente precisa ter consciência no nível corporal, e não é a consciência meramente intelectual. Com essa consciência vai ser fácil dizer: meu corpo não é meu corpo, é apenas a manifestação no mundo da impermanência de um momento existencial meu. É apenas isso. E meus bens não são meus bens, são apenas circunstâncias históricos sociais de administração de coisas que não dizem nada de relevante. E a gente aí vai inverter a nossa vida. Essa é a primeira tarefa que eu acho fundamental: construir possibilidade de tomar essa consciência. Você diz: mas isso eu posso adquirir na mediúnica, não é o que eu tenho visto. Conheço muita gente que frequenta a mediúnica e diz: mas não quero ir para lá não, quero ficar por aqui, tenho medo de nada. Sabe que existe um mundo espiritual, mas isso não é consciência de libertação ainda. Então essa é uma tarefa fundamental. A segunda é o corolário de tudo isso. É preciso fazer todo um trabalho para que a gente se ligue no sagrado. O que é o sagrado? A vivência do divino. Lembra-se da gravitação em torno de Deus que eu acabei de falar? Lembra-se daquele carpinteiro que dizia: eu e o Pai somos um? É isso que a gente precisa viver. Porque na hora que eu e o Pai for só, Jesus Cristo que se cuida, eu tomo o lugar dele. Eu vou estar no nível dele. Você é capaz de fazer o que eu jamais fiz antes. Provavelmente já estarei perto de qual criador cósmico, então vou criar um sistema estelar ali, ou utilizasse, fazer a evolução de um certo jeito. Mas eu quero dizer que nos arraiais espíritas a gente não tem dado ênfase a isso. Quando o Pai pensa em Deus, pensa ele lá e nós cá. E está disposto a pedir
e agradecer, raramente louvar. E o que é mais impressionante, por força do ego, nós estamos privatizando Deus. Começamos dizendo assim: meu Deus, pronome possessivo. E daí em diante, os outros não vão ter ver. Depois a gente quer que ele seja corrompido. A gente pede de vez em quando que ele faça um milagre. E o milagre é: esqueça a tua lei e faça o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso. Sabe o que é isso? A gente está tentando dar propina para ele. Quer ver? E aí a gente faz uma promessa. Tem muito isso? Claro, não pense que isso é de católico, não. O Espírito também faz promessa. Eu prometo que dessa vez eu me regenero nesse item, eu cresço nisso aqui. Faz, mentalmente faz. E o que é mais interessante, a gente gosta de fazer nepotismo, que ele faça isso, transgrida, em nosso benefício, mas não no benefício dos outros. Não tem essa. Olha a pobreza da nossa relação com Deus. Então, quando me disseram uma vez que o espiritismo no Brasil ficou muito religioso, eu digo: ao contrário, o que nos falta é um senso de sagrado. Nós somos muito bons em ração, em racionalidade e por aí vai, mas nós não somos estimuladores da transcendência, da experiência luminosa, da percepção do caráter sagrado, da vivência fideística. Então, o segundo grande desafio é esse. Mas se eu resolver o primeiro problema, consciência de espírito imortal, e o segundo, superar a separatividade entre eu e Deus, tudo mais estará resolvido. Não tem mais nada para fazer. Nada. Você sabe o que é? Nada é isso. Nada. Não tem mais nada para dizer. Agora, muito obrigado a todos. Quem sabe a gente vê